São 7 horas, então vamos dar início à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre disfagia na doença de Parkinson e decisões que mudam o desfecho do paciente. Então, para isso, a gente tem que começar a pensar assim, olha, a doença de Parkinson, que ela é muito complexa, muitas complicações, elas não vêm pela própria progressão neurológica, e sim por essas decisões mal feitas, tanto na disfagia quanto na nutrição. Por isso, eu convidei a doutora Maura Corá, escolhida a dedo para Obrigada. nos brindar essa noite. É uma nutricionista com ampla experiência, mais de 4 décadas, tanto na nutrição, quanto na parte metabólica, quanto a parte ortomolecular. E para tratar essas doenças, a pessoa tem que ter uma expertise também em saúde mental. E eu vi que você tem uma formação, e a nutrição esportiva, e lembrar que é o seu aprimoramento em saúde intestinal, que também vai ser muito útil quando a gente vai falar de deglutição. Ela acabou de publicar um livro também sobre um manual de alimentação, nutrição e suplementação na doença de Parkinson. Então, é uma das coisas que fascinam, é justamente esse cuidado multidisciplinar que tanto a doença de Parkinson quanto a disfagia exige. Então, muito obrigada por você ter aceito esse convite. E eu vou só contextualizar para a gente começar a falar da parte de Perfeito. disfagia. Obrigada pelo convite, viu, doutora? Foi um prazer estar aqui com você essa noite. Muito honrada por você ter aceitado. Então, quando a gente fala de doença de Parkinson, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum. E são quase 10 milhões de pessoas no mundo acometidas pela doença de Parkinson. E com a longevidade, parece que ela está aumentando. Mas o que acontece é que, à medida que a população aumenta, quando se fala na sexta década, acima dos 60 anos, 1% da população pode ter doença de Parkinson. E os octogenários, mais de 5%. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado para essa população que está envelhecendo. E quando a gente correlaciona a dificuldade de deglutição, que ela é chamada de disfagia, ela pode estar presente na doença de Parkinson de 11 a 87%. Olha quão ampla é essa variação. Mas por quê? Porque a disfagia, como a doença de Parkinson, ela é progressiva e ela pode aparecer em qualquer momento do diagnóstico a fases mais avançadas. Então, é um sinal, um sintoma que nós temos que estar muito alerta para qualquer pessoa que tenha um paciente, ou um parente, ou um amigo que tenha doença de Parkinson, alertar em relação à disfagia, porque ela pode começar até mesmo antes dos sintomas motores. E muitas vezes a gente fica esperando a pessoa começar a ter engasgo para procurar ajuda. E a gente sabe que muitos pacientes, eles podem aspirar de forma silenciosa e a gente não ter um diagnóstico preciso e subestimar, porque a ausência de engasgo não é ausência de risco. E a gente sabe que a deglutição, da mesma forma que a doença de Parkinson vai progredindo, a disfagia também, só que às vezes de uma forma silenciosa. E com isso, a gente começa a pensar assim: para ter engasgo, para ter disfagia, nós temos que pensar em nutrição. O que a gente vai oferecer com segurança para esse paciente? Quando engasga e quando tosse, acende uma luz de alerta. Mas a gente tem que lembrar que muitos aspiram sem tosse. E qual que é o time dessa intervenção? E por que nosso olhar como otorrinolaringologista e vocês, nutricionistas, pode mudar? Então, eu vou deixar a gente vai começar a comentar que a disfagia,
a gente tem dois fatores prognósticos que mudam muito o desfecho no Parkinson. Uma é perda de peso e a outra é pneumonia. Então, a gente tem que estar atento. E aí vem a nutrição, ela é decisiva no prognóstico, na qualidade de vida desses pacientes, desses familiares. Então, quando que a gente tem que começar a pensar? Porque a gente não trata de forma isolada. E muitas vezes a família fica muito preocupada com esse diagnóstico de Parkinson e acha que é só o neurologista, a medicação, e a gente sabe que a medicação não trata tudo. Ele melhora a parte motora, mas essa parte da deglutição e da nutrição, ela precisa de um complemento multiprofissional, como é isso que a gente vai discutir. E como que a gente integra a disfagia e a nutrição para que a gente possa tomar decisões mais seguras. E aí vai a pergunta para você: quando que um paciente parkinsoniano ele deve ser avaliado, tanto quanto a deglutição, quanto a da avaliação nutricional? E uma das coisas que levou eu a te convidar foi que eu gostei muito de uma frase do teu livro, Uhum. que quando fala o momento de avaliação. E eu acho que isso é uma coisa, é uma filosofia que a gente tem que começar a divulgar. Então, eu queria que você comentasse qual é o momento que a gente deve olhar para essa parte da deglutição e da nutrição do parkinsoniano. Como você mesmo falou, né, doutora Elias, é o momento do diagnóstico. Então, o paciente, quando ele é diagnosticado com doença de Parkinson, é óbvio que é um baque, é uma mudança de vida, são as preocupações, e ele precisa ter esse olhar nas várias áreas da vida dele. Então, o momento de passar no nutricionista, para fazer uma avaliação, na fonoaudióloga, na otorrino, para fazer a avaliação da deglutição, é o momento do diagnóstico. O que eu percebo? Muitas vezes, lá na minha anamnese, uma das perguntas que eu faço, como eu não vou ser a especialista em fazer o diagnóstico da disfagia, mas existem sinais, como você mesmo já colocou, em relação à perda de peso, né? Vários fatores podem levar à perda de peso num paciente com Parkinson, um paciente que cursa com muita. Quando ele fica muito rígido, então a gente sabe que isso favorece o aumento do gasto energético e muitos a longo prazo, ao longo dos anos, vão cursando com perda de peso, mas que também pode ser proveniente dessa dificuldade de deglutição não percebida nem pelo paciente, nem pela família. E eu coloco algumas perguntas muito básicas, se a pessoa tosse ao comer ou ao beber algum líquido, e se ela só tosse naquele momento, porque tem pessoas que não tossem o dia inteiro e na hora da refeição começa a tossir. Ou na hora que bebe algum líquido, ingere algum líquido, começa a tossir. Ou se sente alimento parado na garganta. Então, são perguntas muito básicas, podem não ser suficientes, mas já seria um alerta pensando nessa questão da disfagia. Como a doutora mesmo colocou, não tem momento certo para essa disfagia, né? Não é a progressão da doença em si, alguns podem ser acometidos precocemente pela disfagia, e eu acabo insistindo que passe na otorrino, que passe na fonoaudióloga e que comece já uma terapia preventiva, no mínimo um sinal da disfagia. Por quê? É como um exercício, é uma musculatura, existe um descompasso aí na deglutição entre a entrada do alimento e a entrada de ar, né? Então, eu explico que aquela tosse é porque já está fazendo uma microaspiração, é o alimento indo para a passagem da traqueia e não para o esôfago. Aí eu brinco e falo, olha, são dois tubinhos que descem paralelamente muito perto e quando o alimento está descendo, a tampinha aqui da traqueia tem que estar fechada e vice-versa. E quando há esse descompasso,
por questões neurológicas da doença, isso precisa ser avaliado, precisa ser tratado e precisa ser exercitado, porque está se falando também de uma musculatura que está aí descoordenada, levando aí essas microaspirações. E como a doutora já colocou, a pneumonia é um sintoma, muitas vezes, dessa microaspiração que vem acontecendo ao longo das refeições sem a família perceber. Quando o paciente acaba tendo essa dificuldade de deglutição e não é tratada, principalmente essa sensação de comida parada na garganta, ele começa muitas vezes a comer menos. O próprio Parkinson, o próprio Prolopa pode levar ao que nós chamamos de gastroparesia, que nada mais é do que uma lentidão da digestão. Então, a lentidão da digestão faz com que a pessoa fique sem fome. Então, já é uma condição que pode favorecer uma menor ingestão alimentar e, consequentemente, uma perda de peso. A perda de peso, sem a intenção de perder peso, a pessoa não está fazendo nenhuma dieta e ela está perdendo peso sem a intenção, ela pode ser perigosa no sentido da perda de massa muscular, porque aí vem o detalhe: qual é o alimento mais difícil de mastigar? Normalmente são os proteicos. Óbvio que se eu pensar em leite, iogurte, queijo, não seria ovo, não é tão difícil a mastigação e a deglutição. Mas quando pensamos em proteína da carne, em alimentos proteicos, carne, frango, ou até mesmo peixe já é mais molinho, mas são os alimentos que a pessoa vai reduzindo a ingestão, muitas vezes por uma desinformação. Ela chega com muitas falas ou muitas buscas e não necessariamente ela entendeu a mensagem, porque muitas vezes a gente não entende a mensagem. Então, eu já cheguei a pegar pacientes que simplesmente tirou toda a proteína da dieta. Por conta da interação do Prolopa com a proteína, as pessoas acabam tendo medo e não ingerem a proteína. Quando há uma menor ingestão proteica, a gente tem que lembrar que eu estou falando de uma musculatura que vai fazer o movimento em ondas da deglutição. Quando existe uma perda de massa muscular, por uma perda de peso sem ser olhada, porque o que acontece? Muitas vezes são tantas as demandas que o paciente tem que dar conta, que a nutrição acaba ficando muito para o final do olhar. O paciente já chega emagrecido e perdeu um time de favorecer esse tratamento precoce, né? Já perdeu proteína e não necessariamente a gente vai recuperar a massa muscular como deveria. Perfeito. Então, nós temos que ter entendimento. Não só o neurologista, mas nós que estamos na equipe multiprofissional e ser claro com a família e com seus cuidadores. O Parkinson é uma doença motora, mas também ela é sensório-motora. A parte sensorial é importante. O paciente ele tem um atraso, descalibra, como você falou, descalibra a parte sensorial e a gente tem algumas alterações que é da própria doença, mas também efeito colateral da medicação usada para melhorar a parte motora. Então, a gente, como você falou, a própria doença de Parkinson dá gastroparesia, pode dar uma síndrome de colo irritável, que a pessoa pode ter diarreia, mas muitas vezes o paciente, ele pode ter muito mais, é constipação. E se a ingesta oral está baixa, o que acontece? Vai fazer menos bolo alimentar, vai ter menos, hidrata menos e vai favorecer ainda mais essa constipação e que isso tudo complica a qualidade de vida. Então, quando a gente fala assim, olha, no diagnóstico do paciente de Parkinson, ele pode não ter sintoma vocal ainda, ele pode não ter sintomas de deglutição, mas a gente tem que mostrar para o paciente que o melhor momento para se montar a estratégia do cuidado para treinar, inclusive familiar, que a gente sabe que muitos pacientes na evolução pode ter comprometimento cognitivo. E a pessoa que está do lado tem que conhecer as necessidades da vida diária daquela pessoa, conhecer as preferências da pessoa, até para poder manter ela interessada na alimentação.
Porque essa perda de peso não intencional, muitas vezes é isso. Ela vai selecionando o que ela, se ela engasga, ela começa a tirar. Se é difícil de mastigar, ela começa a tirar. Aí vem a conversa. O remédio precisa ser tomado em jejum para melhorar a absorção. Proteína piora, o açúcar piora. E ela não quer piorar. Então, assim, nós temos que ser claro para eles, porque os pacientes pioram, não é só pela doença, mas nessa parte do manejo. Então, nós temos que explicar muito bem para eles e que isso faz diferença. Para avós, existe uma técnica que chama Lee Silverman, que é um intensivão e que às vezes não é feito quando ela está doente, quando ela está pior. Se faz antes e isso ela colhe frutos durante toda a doença. Por quê? Porque ela aprende, ela impacta melhor, fala mais forte, para poder conseguir falar no dia a dia. Então, eu sou muito fã dessa técnica, que melhorando, porque assim, o trato que fala e que respira é o mesmo que deglute. E tudo isso depende de uma boa musculatura. E nesses momentos, a gente vê a oportunidade de troca entre profissionais. E que é muito importante, quando o paciente começa aí sim ter dificuldade, ele vai ser alertado. Isso já foi falado um dia para mim, e talvez agora é o momento de eu dar mais atenção para isso. Porque às vezes ele intuitivamente ele vai se ajustando, mas a gente sabe que às vezes isso não vai ser uma forma melhor. Então eu queria até que você comentasse que dica quando a gente fala assim, olha, estou engasgando com líquido. Então, às vezes, a gente vai espessar. Ah, mas aquele espessante, às vezes a pessoa começa a comer menos ainda. E que a gente tem que começar a levar, que tem espessantes naturais que a gente consegue adquirir. Eu queria que você comentasse sobre ajuste de volume, quando a gente fala, olha, precisamos de enriquecimento calórico, o que, que quer dizer isso? E quando a gente fala de restrição, tem que ser alinhado. A restrição, a nutricionista tem que saber o que é seguro, o que a gente está fazendo na nossa avaliação, a fonoaudióloga também, e todo mundo usando uma mesma linguagem para o cuidador, para os familiares, e que o próprio paciente seja o principal interessado nesse contexto. Então, eu gostaria que você desse umas dicas sobre isso, sobre espessantes, sobre enriquecimento e sobre entender que a gente não restringe porque a gente quer, é por necessidade do paciente. É interessante essa colocação, né, doutora? Porque o que acontece? A alimentação, ela não tem a função só de nutrir. Ela tem uma função principalmente de nutrir, mas ela carrega uma carga emocional muito grande. Então, o que que eu percebo quando o paciente precisa passar por uma dieta pastosa? E a depender da evolução da doença, ele vai chegar lá em algum momento, não todos, uma porcentagem pode chegar até numa dieta enteral, né? A dieta lá pelo tubinho, porque ficou sem condição de deglutir e que talvez se tivesse sido olhado anteriormente, essa condição poderia nem chegar ou se chegasse, chegar bem mais para frente. Então, o que que acontece? Tem uma carga emocional, a restrição alimentar, porque ela carrega afeto junto. Porém, a gente tem que entender o custo-benefício daquela restrição para o seu familiar não gerar um engasgo, uma broncoaspiração, porque é muito grave a broncoaspiração. É um alimento indo para o caminho errado, parando no pulmão, gerando até morte. Então, broncoaspiração pode matar o paciente, né? Quem nunca viu, inclusive, uma criança engasgada com uma bala, por exemplo, né? A gente está falando do adulto, mas quando erra o caminho ali, e que a gente tem ali uma condição até letal. O que que acontece na alimentação? Então, o espessamento vai depender muito na hora que a fono está fazendo a avaliação, ela define a consistência, porque tem a consistência de néctar, a consistência de mel, a consistência de pudim, e aí o espessante, ele é colocado, ele é um pozinho à base de um carboidrato, existem hoje várias marcas, isso é bom porque barateia o custo, mas a espessura quem vai definir é a fono. E
Quando o líquido desce mais vagarosamente, é menor o risco, porque quando o líquido é muito fino, exemplo, um copo de água, é muito rápida a passagem no momento da deglutição, e se a pessoa não está bem, ir para o pulmão vai ser muito mais rápido do que se fosse algo espessado, por isso que os alimentos são espessados. A questão da densidade calórica, como a doutora colocou. A densidade calórica, vamos pensar, eu tenho um alimento e ele precisa ficar pastoso para facilitar a digestão. O que eu acrescento para deixar aquele alimento macio e pastoso? Água. Conforme nós colocamos água ou algum outro líquido no alimento, ele vai diminuir a quantidade de calorias naquela porção que o paciente, naquele volume que ele iria ingerir. Quando acontece isso e há uma perda de peso junto, nós vamos procurar determinados suplementos para favorecer que na forma de pó eu consiga melhorar, ou de líquido, melhorar a quantidade calórica daquele alimento. O que às vezes acaba sendo um engano comum é a pessoa estar perdendo peso e algum familiar vai lá e compra proteína, por exemplo, whey protein. Só que um paciente que está ficando emagrecido, a quantidade de proteína que ele precisa, ela até diminui. Não é a proteína, é o conjunto de nutrientes. Então, eu preciso de obter calorias a partir de carboidrato, um carboidrato bom, a partir de gordura. Quando eu falo carboidrato, normalmente nós colocamos na forma de purê. Purê de batata, purê de mandioquinha, purê de abóbora. E dentro do purê, nós podemos misturar uma verdura cozida, bem picadinha, um frango bem desfiado, uma carne moída. Então, eu facilito a deglutição com um purê, um arroz-papa, um creme mais grosso. Quando eu faço isso, a gente vai ter uma perda proteica também. Porque imagina como que eu vou transformar um bife, um frango de 100 gramas, uma medida padrão, como que eu transformo isso em algo pastoso, que seja apetitoso, que é um outro detalhe, né? Eu já cheguei a atender paciente, olha, eu estou emagrecendo muito, era uma paciente que estava bem, mas ela precisava de dieta pastosa. Estava bem em outros aspectos. E ela tinha uma cozinheira, porque ela já não cozinhava mais. E é como introdução alimentar para criança, não é diferente. Imagina você pegar todos os alimentos, misturar e ficar com um aspecto muito feio. Isso leva a uma inapetência. Então, existem formas de você pegar o purê de batata, formatar no plástico, bonitinho, aqui está o purê de batata, aqui está o feijão, aqui está uma proteína que você liquidificou, aqui, então tudo separado, um prato bonito, porque nós comemos sim com os olhos, bem temperado, palatável, porque na hora que fica monótono de cor, misturar tudo junto vai levar à inapetência, consequentemente a perda de peso. E lembrando que a criança está numa fase de formação, ela não tem aquela experiência. O adulto, o idoso, ele já tem uma experiência gourmet e que isso vai piorar ainda mais conforme a apresentação. E muito importante a gente começar a usar uma linguagem que hoje existe uma linguagem internacional, que é o IDDSI, que a gente tenta substituir para quê? Para a hora que nós, otorrinos, falamos com as fonos e falamos com as nutricionistas, todo mundo sabe que essa linguagem internacional ela vai ser respeitada. E hoje, nós, otorrinolaringologistas, fazemos uma avaliação instrumental que chama videoendoscopia da deglutição, onde a gente orienta de uma forma muito objetiva o que é seguro e o que não é seguro. Porque alguns pacientes não têm tosse quando está engasgando. Então, uma forma objetiva de avaliar é fazer essa avaliação instrumental, que ela é feita no consultório, com os alimentos habituais do próprio paciente, porque a gente não pode desconsiderar que o risco de desnutrição é de quase 40% no parkinsoniano, e quanto mais isso acontece, piora o desfecho. E nós temos que lembrar que essa baixa ingestão energético-calórica vai pôr em prejuízo, vai acelerar a perda de autonomia, vai acelerar
Porque assim, não é porque ele está comendo por boca que está sendo suficiente. E quando a gente fala isso mesmo, vou mudar a textura, tem que respeitar a história do paciente e tentar sempre fazer de uma forma que ele fica satisfeito com o que está recebendo. E, de novo, quando a gente fala da importância da visão nutricional do Parkinson e a disfagia, porque isso leva a um ciclo vicioso do comprometimento, a baixa ingestão, a perda de massa muscular. E hoje a gente usa muito um conceito que às vezes a pessoa não está, ela tinha muito para perder, ela parece que está bem, mas a gente está falando do quanto começou a história e o quanto que isso está comprometendo, inclusive, a mobilidade. Porque hoje a gente fala em sarcopenia e que às vezes a pessoa até está com peso, mas está com grande consumo muscular. E isso vai levando a esse ciclo vicioso. E eu queria que você comentasse com a gente por que, que esses pacientes pioram, apesar desse acompanhamento, e onde você vê mais erro nesse comportamento da família, do núcleo do cuidado, e o que, que a gente pode fazer para tentar deixar uma mensagem para tentar ajustar isso. Olha, pontos de atenção quando o paciente está com uma dieta mais pastosa. O valor calórico. Então, o valor calórico, eu preciso muitas vezes usar suplementos em pó, ou às vezes suplementos específicos à base de gordura, às vezes por um período, para evitar perda de peso. Se o suplemento for à base de proteína, porque a família não está entendendo, às vezes até um profissional que não tem o conhecimento da nutrição fala para tomar um whey, o paciente super magro, ele não é o whey que ele precisa de proteína, eu calculo a dieta e eu vou pegar ali uma quantidade X de proteína por quilo de peso por dia, à base de um pó ou do alimento mesmo, ou completando com aquele pó. A fibra, que também fica muito prejudicada quando a alimentação é pastosa, e aí nós podemos usar o alimento, uma parte, se não for suficiente, a gente suplementa com fibras em pó, que não leva a engasgo, não tem risco. É ter realmente o acompanhamento de um profissional que tenha capacidade técnica, formação técnica para calcular para aquele paciente qual é a necessidade dele. Tem pacientes que vão passar no nutricionista uma, duas vezes por ano, não necessariamente como uma terapia da fono, que vai ter que fazer os exercícios e vai ter que passar semanalmente, que vai ter que fazer os exercícios para melhorar a disfagia diariamente, ainda que passe uma, duas vezes só na fono por semana. A nutricionista vai orientar, vai ter lá uma disponibilidade para tirar as dúvidas, vai avaliar a perda de massa muscular para não favorecer a sarcopenia, porque, detalhe, essa perda de massa muscular, como você já falou, ela leva uma perda cognitiva muito significativa. Então, nós estamos falando de aceleração da progressão da doença, porque os alimentos que são gostosos e fáceis, a maioria é o carboidrato, muitas vezes à base de farináceo, que vai piorar ainda mais a constipação, que vai favorecer mais ainda a neurodegeneração. Porque os alimentos favorecem a neuroproteção ou a neurodegeneração. E isso precisa ser olhado. Então, assim, é a gente ter compaixão, mas não terá dó. Olha, eu vou fazer o melhor, ainda que aquilo doa no familiar, mas aquilo é o melhor para aquele paciente. Pode ser mais trabalhoso, mas criando uma estratégia, um planejamento, congelando alguns alimentos para favorecer, transformando aquelas frutas em smoothie, em frutas batidas, tipo um frozen, deixando os purês coloridos, separar os alimentos, favorece o apetite do paciente, porque a longo prazo, não necessariamente a gente consegue recuperar aquela massa muscular perdida. Se Perfeito. chega muito atrasado, eu vejo os pacientes chegando muito atrasado. Podia ter vindo muito antes para fazer o ajuste nutricional. De novo, quando o paciente deve passar pela avaliação? No diagnóstico, para ele ter esse entendimento, para ele saber buscar também, não depender de só encaminhamento. Porque são tantas
a gente tem que olhar para tanta coisa do parkinsoniano e que, às vezes, o que mais incomoda é o sintoma motor. A Kátia Fono, que está nos assistindo, faz uma pergunta. Quando que o paciente deve fazer a videoendoscopia da deglutição? Nenhum exame instrumental ele é indicado se a gente não tem o intuito de fazer mudança. Então, se o paciente está tendo perda de peso não intencional, se o paciente já está fazendo mudança de textura por si só, se o paciente, porque assim, se a gente for esperar engasgo e tremor para fazer diagnóstico de Parkinson e de disfagia, nós vamos estar perdendo a oportunidade também. Então, toda avaliação instrumental, ela vai ser proposta para poder ajudar em alguma conduta desse paciente. Como disse, tem pacientes que abrem o Parkinson engasgando, tem paciente que já abre o Parkinson com alteração da fala, de alteração de linguagem, de mobilidade de língua, e tem pacientes que isso vai acontecer no decorrer da doença. Tem paciente, um dos sinais muito assim que a gente observa o paciente que é socialmente fica até chato, o paciente fica sempre limpando a saliva, ele está escapando a saliva, isso é um indício de que ele não está engolindo a saliva, não é a saliva que está sendo produzida a mais. E que isso é um momento da gente ver como ele está manejando essa saliva. É um momento do médico olhar muito bem a higiene oral, porque a pneumonia do parkinsoniano, ele vem muitas vezes por essa saliva que não está sendo engolida. E se a gente for esperar a tosse para poder investigar a segurança da deglutição, nós também vamos estar perdendo tempo. Então, a videoendoscopia da deglutição, ela deve ser proposta no momento que o paciente vem com alguma demanda. Mas quem encaminha esse paciente? A gente recebe muito mais paciente da fono do que do próprio neurologista. Porque a fono está ali e a fono tem algumas dúvidas se está sendo seguro ou não, se aquela tosse, que ela não está escutando a tosse, é porque ele não está com tosse. Então, nós nos vemos numa equipe onde a minha informação objetiva, através de um exame, ele vai ser importante para a condução, tanto da fono quanto da nutrição. Quando eu falo restrição do IDDSI zero, que é o líquido, ele não está manejando o líquido de forma adequada, isso vai ser uma informação importante tanto para nutricionista quanto para a fonoaudióloga. E quando a gente fala, olha, a tosse está fraca, aí já, às vezes, entra o fisioterapeuta respiratório, porque às vezes o fisiomotor já está acompanhando esse paciente. Então, assim, quando a videoendoscopia da deglutição será indicada? No momento que essas informações serão importantes no manejo desse paciente. Está me ouvindo? Vamos lá. Você está me ouvindo? Parece que o sinal está ruim. Maura? Maura, você está me ouvindo? Porque parece que congelou. Acho que caiu a Maura, eu estou esperando ela voltar. Está me ouvindo, Maura? Acho que a Maura tinha caído. Eu vou esperar ela voltar para a gente continuar o nosso bate-papo. Pronto. Acho que Voltou. caiu. É,
Coisas Eu de ouvia, internet. eu ouvia, mas ninguém me ouvia. É, assim, é muito importante isso que a doutora falou, porque aí eu já vou pensando na questão. A digestão depende da mastigação, que depende da deglutição, que depende de uma boa mastigação. Então, quando a doutora fala, né, a questão da constipação, que tem uma prevalência muito alta no paciente com Parkinson, se nós não olharmos e fizermos essa avaliação da mastigação e da deglutição, a tendência é que o paciente engula alimentos mal mastigados, se não mudar a consistência para aquele período que ele estiver. A partir disso, ele leva a uma digestão bem ruim a nível estomacal, intestinal. Existe uma sobra de alimentos que a gente fala no intestino que favorece a multiplicação de bactérias lá do microbioma intestinal que hoje estudamos tanto, crescem bactérias que nós não queremos e que favorece a neurodegeneração e que piora a constipação. Então, uma proteína mal mastigada, engolida inteira, que vai ter uma dificuldade no processamento, se faltar enzimas, e a salivação vai favorecer a produção de enzimas, não só salivares, mas as estomacais e as intestinais, a partir do momento que a mastigação é eficiente. E eu acabo tendo uma piora da constipação e sobra, por exemplo, se sobrar proteína no intestino, ele vai ter maior interação ainda com aquele prolopa. Então, o paciente afasta o prolopa da ingestão alimentar proteica. Ok. Porém, ele não digere bem a proteína por falta de suco gástrico, por exemplo, por N questões aí digestivas. Ele afasta, mas ele continua com muito sintoma. Então, hoje é muito comum na minha prática eu solicitar um exame de fezes, que chama-se coprológico funcional, porque a partir daí eu consigo avaliar como que está a digestão do paciente e que pode sim ser prejudicada por esse problema da disfagia. Porque o paciente, né, tem aquela, quando a doutora colocou, quando ele está com a sobra, né, da saliva, que na realidade é por falta de deglutição, não excesso de produção, isso já é um sinal para a pessoa estar indo atrás. E nem sempre esperar, né, uma conversa nossa desse nível. Não esperar necessariamente ser indicado, caso ninguém tenha indicado. Olha, eu vi uma live, eu vi o otorrino conversando com a Nutri e vi que é importante, eu vou procurar a otorrino, a fono, a Nutri, eu vou procurar os profissionais para ver como que está a minha condição, ainda que ninguém tenha encaminhado. Porque são tantas as demandas, né? Tem que fazer a físio, tem que fazer exercício. São tantas demandas, muitas vezes, e algumas coisas vão sobrando, coisas importantes no desfecho, como é o tema da nossa live, né? E uma coisa importante é a gente tentar orientar o porquê da levodopa, que é o Prolopa, tem que ser tomado 30 a 60 minutos antes da refeição, porque isso vai otimizar a absorção. E a hora que ele for comer, nós já falamos que as medicações ajudam nos sintomas motores, não muda muito na parte sensorial, mas um paciente que está congelado, está com mais tremor, vai interferir na deglutição. Então, que momento que a gente quer avaliar o paciente? No melhor efeito da medicação, que a gente chama de efeito on dessa medicação. Por isso que a gente orienta. Eu que avalio muito o paciente, às vezes, lá pelas 10 horas da manhã, ou se houver algum atraso, o paciente já está muito longe da medicação, às vezes é melhor esperar ele tomar a medicação para a gente fazer uma melhor avaliação, porque toda avaliação que a gente faz, que a gente propõe, é para melhorar e para dar uma conduta para esses pacientes. Nós não temos o objetivo de fazer um exame para dar um laudo. Nós temos interesse de entrar no cuidado desse paciente. E achei bem interessante da gente lembrar sempre a interação da medicação com as proteínas, a interação com o açúcar também. Então, quando a gente fala do açúcar, porque todo mundo só fala da proteína. E eu queria que você comentasse um pouco
sobre a ingestão, que isso também são trabalhos recentes que têm mostrado que a ingestão de carboidrato também prejudica a absorção do Prolopa. E às vezes o que, que acontece? O médico, ao invés de olhar esse ajuste, aumenta a dose. Sim. Então, cabe a nós que estamos, talvez, com outro olhar, nós temos que contribuir. E a nossa contribuição, às vezes, é só nessa parte de tentar no ajuste. Você quer comentar? Na realidade, né, o açúcar ele acaba levando a um excesso de fermentação. E o paciente com Parkinson, ele tem uma tendência, né, existe uma prevalência maior do que nós chamamos de supercrescimento bacteriano no intestino delgado. O nosso intestino, ele tem uma parte superior, que é o intestino delgado, e uma parte inferior, mais ou menos isso, né? Vamos dizer assim, que é o intestino grosso, o cólon, onde tem que ter a maior parte das bactérias. O que acontece? Quando o paciente cursa com o que nós chamamos de disbiose intestinal, que é esse desequilíbrio aí do funcionamento intestinal, e ele tem, na maioria dos pacientes, constipação, isso favorece que essas bactérias cresçam no intestino delgado, gerando uma distensão muito forte. E isso é muito favorecido, muitas vezes, pela questão do açúcar e das farinhas brancas. E quando a gente pensa em farinha branca, é farinha branca. A tapioca é uma farinha branca, ela só não tem glúten. E o carboidrato, às vezes, a pessoa acaba comendo em detrimento de outros alimentos que são extremamente antioxidantes, que são as verduras, os legumes e as frutas, que fazem parte da alimentação, da dieta padrão mediterrâneo, que é o que há de mais estudos na literatura em relação à neuroproteção. Porque a partir do momento que eu tenho uma composição alimentar, lá de um prato de almoço e jantar, que tenha verdura e legumes, ainda que precisa ser ofertado na forma pastosa, por exemplo, mas são alimentos antioxidantes, ou seja, trazem vitaminas e minerais, são alimentos da natureza, não são alimentos processados, né? O que nós falamos que é o mais saudável? Alimentos minimamente processados. Aí eu brinco, eu falo, veio de Deus, pode confiar, veio do homem, pode duvidar. No sentido, é aquilo que eu colhi, né? Da horta, então a verdura, o legume e a fruta. E os outros alimentos, um arroz, um feijão, minimamente processados, evitar ao máximo os industrializados, porque esse excesso de fermentação, essa distensão abdominal que pode ser comum pela gastroparesia, pela constipação, pela má digestão, por isso que eu peço tanto coprológico funcional, para que o médico não precise aumentar a dose do levodopa, não fica queimando o cartucho antes do tempo, visto que o paciente está com problema de digestão. Né? E esse problema de digestão que leva a má digestão proteica, que favorece não melhora dos sintomas. Quer ver algo interessante que eu falo para os pacientes? Não tenho bola de cristal, mas amo estudar fisiologia. O que acontece? Qual é o Prolopa que funciona melhor? O da manhã, o primeiro do dia, porque a pessoa passou a noite inteira em jejum, vai começar pelo Prolopa. E detalhe, que acho que vale a pena deixar gravado aqui, doutora. Nós esquecemos muitas vezes de fazer essa pergunta básica, que parece boba, mas fundamental. Com quanto de água o paciente toma o Prolopa? E quando eu não esqueço de fazer essa pergunta, que às vezes eu esqueço, e outros profissionais também acabam não perguntando, a seco. Então, que momento que esse medicamento tomado a seco vai chegar no seu local de ação? Vai demorar É, muito mais, assim, tem que beber Prolopa, ainda que precisa de uma água espessada, com uma quantidade boa de água, para que também isso tenha efeito e o médico não precisa aumentar a dose da medicação, porque na realidade está sendo tomada de forma errada, vamos dizer assim. perfeito. Então, vamos lá. A gastroparesia e a constipação intestinal são fatores de piora para a deglutição também. São fatores que favorecem o próprio refluxo, e isso nós temos que levar em Isso. consideração e deixar muito claro. Está proscrito para o parkinsoniano o uso de óleo mineral. Ah, é verdade. Por quê? Porque muitas vezes ele toma
e toma o caminho errado. Esse óleo mineral que era para ir para a via digestória, facilitar o esvaziamento, facilitar a limpeza do intestino, ela vai para o pulmão e essa broncoaspiração dá uma pneumonia que a gente chama lipoídica, uma Hum, pneumonia química. E a gente, cada dia mais, a gente orienta esse paciente que já tem uma dificuldade no esvaziamento gástrico, que ele não coma e deita, certo? Então, assim, e também os neurologistas deveriam pensar, ao invés de aumentar a dose do Prolopa, ver para onde que está indo o Prolopa. Recentemente eu avaliei um paciente lá na Escola Paulista que todo medicamento que ele estava tomando estava indo para o pulmão, ele não tinha tosse, paciente nossa. muito congelada, e aí vem de novo. Na videoendoscopia da deglutição, a gente sempre testa as medicações próprias do paciente para ter certeza que ela está sendo encaminhada para ser absorvida, porque não existe absorção do pulmão, certo? E o paciente que não tem tosse acaba favorecendo também a aspiração, aspira saliva, aspira comida, porque isso é muito, muito certo. Nas fases avançadas do parkinsoniano, ele pode ter alteração, ele não tem pulmão suficiente para ter tosse, ele não tem a parte sensorial suficiente, até mesmo a parte cognitiva dele. Por isso que é importante a nossa avaliação no diagnóstico e que a família tenha esse entendimento, porque em determinados momentos o parkinsoniano ele vai precisar de um cuidado maior. Não é no diagnóstico, mas ele precisa fazer, aproveitar o momento que ele está, da pessoa que está do lado, conhecer as suas escolhas, as suas expectativas, porque todo cuidado que a gente dá, ele é centrado no paciente. Então, é muito importante entender que via oral segura não é garantia de que ele está ganhando peso, certo? Que isso é muito importante, que muito paciente come, mas não é suficiente. E sem uma avaliação nutricional, nós não vamos ter esse cuidado. E a decisão não é come ou não come, o que é seguro, qual a consistência, se a deglutição ela tem que entregar resultado, que é a hidratação e a nutrição. Se isso não está acontecendo, nós temos que começar a pensar, não é talvez porque não está sendo oferecido, é porque não está sendo absorvido. Por que, que não está sendo absorvido? Porque ele não está tendo ele não está recebendo o que ele está precisando. Apesar de que tem paciente que fica com atividade metabólica menor, mas nós temos que saber que ele precisa sempre de um a mais. Então, a hidratação, pode comentar. E aí, muitas vezes, assim, alguns suplementos na forma hidrolisada precisa ser usado, porque se ele está com uma dificuldade de absorção, em algum momento, talvez, é necessário uma alimentação mais hidrolisada, um complemento hidrolisado que já está quebrado. O que que é hidrolisado? É um alimento que já está quebrado, pré-digerido, que tem uma absorção muito facilitada. E quando fala de gastroparesia e refluxo, eu acho interessante um comentário, acho que cabe aqui, doutora. É muito comum as pessoas pensarem que refluxo é só por excesso de suco gástrico, e não é só por excesso de suco gástrico. Quando existe uma alteração de pH estomacal, existe um não fechamento da válvula que vai do esôfago para o estômago, porque o pH, se não estiver ácido, ele não sinaliza o fechamento da válvula. Então, vai existir um refluxo por hipocloridria e não por hipercloridria. Óbvio que quando toma os inibidores aí de bomba, dá uma melhorada, mas não está tratando a causa da hipocloridria. E tem uma regra que pode ajudar, que é refluxo ao acordar tem muita relação com hipersecreção de suco gástrico. Refluxo pós-refeição tem muita relação com falta de suco gástrico, que não sinaliza quimicamente, não há fechamento da válvula e vai fazer refluxo, e aí o perigo também
de broncoaspirar e o tratamento não está sendo mais assertivo. E o exame de fezes consegue me ajudar nisso também, porque se eu vejo amido cru nas fezes, isso já me sinaliza falta de digestão em estômago desse amido. Já me sinaliza por uma hipocloridria com refluxo, porque a hipocloridria dá refluxo. E a ansiedade gera alteração de pH, que gera refluxo por hipocloridria também. Olha quanta informação, né? Perfeito. Já estamos caminhando para o final dessa live. Se alguém tiver pergunta, fique à vontade para colocar a pergunta, para a gente poder ter o que discutir. E muito importante a gente entender que hoje nós temos forma objetiva de responder. Se tem refluxo ácido, se tem refluxo não ácido, que é uma impedância de pH-metria. Então, a gente tem que ficar atento. Alguém comentou que sempre tem tosse, tem secreção, que isso nunca acaba e que fica preocupado. Sinaliza isso para o seu médico assistente e a gente tem que entender que a qualidade de vida do paciente de Parkinson tem que vir em primeiro lugar. E tudo que a gente puder fazer de ajuste, de nutrição, de comportamento, isso tudo vai reverter positivamente, tanto para o paciente quanto para quem está cuidando desse paciente. Então, eu gostaria que você, nesses próximos minutos, Maura, comentasse, fizesse uma consideração final do que você acha que é essencial no seu olhar do parkinsoniano. Então, é essencial, como a doutora já começou a live falando, né? É fazer fez o diagnóstico de Parkinson, fazer uma avaliação com uma equipe interdisciplinar, né? Eu falo até interdisciplinar, porque os profissionais, quando eles se conversam, o paciente fica melhor assistido, porque se eu tiver uma dúvida ou um direcionamento diferente de algum outro profissional, quem tem que resolver a conduta em conjunto são os profissionais, não é o paciente, que fica muitas vezes com a batata quente na mão, porque cada profissional falou uma coisa. Então, eu penso que os profissionais têm que conversar para melhorar a qualidade de vida do paciente e não tem o mais certo e o mais errado, mas essa decisão conjunta nesse cuidado. Não demorar, não esperar perder peso de forma significativa. Viu que já está perdendo peso sem intenção, vai procurar uma avaliação da nutricionista e penso também esse exame que a doutora coloca, falando da questão da deglutição, não esperar ter um sintoma muito clássico, porque como foi colocado, nem sempre ele existe. Ficar atento em alguns sintomas clássicos, sim, porque alguns vão tossir, alguns vão engasgar, e isso também pode ser um sinal. Não mudar sozinho a consistência da alimentação, no sentido, vai faltar nutriente, porque até o nutricionista tem dificuldade, muitas vezes, no cálculo da alimentação, no cálculo da dieta, de suprir de forma adequada, principalmente a proteína, as fibras. Existem muitos recursos na nutrição para tudo isso, para facilitar. Existem suplementos, chás fitoterápicos, para favorecer também o processo de digestão. Então, a fitoterapia é maravilhosa para ajudar nesse processo. Cuidado com os alimentos que podem levar a engasgo, como os amendoins, essas farofas de sementes, os alimentos muito secos para aquele paciente que está com dificuldade de deglutição, ficar atento, né? Ter essa equipe aí para acompanhar. Eu diria que o nutricionista, às vezes, no início, o acompanhamento é mais próximo e depois ele fica mais espaçado, mas precisa ter uma equipe que acompanhe para não perder o time do tratamento, para que, como está no título aqui dessa live,
para que esse desfecho seja favorável, para decisões mais assertivas no tratamento, para favorecer a qualidade de vida, porque quando a gente perde esse time, nem sempre eu vou conseguir recuperar essa massa muscular, que vai impactar nessa deglutição, que vai impactar nos sintomas motores, em ficar em pé, em conseguir fazer suas atividades aí de vida diária, piorando o quadro como um todo, levando até, né, essa digestão tem que estar ajustada, tem que estar boa, tem que evacuar. Eu brinco, eu falo, tenho que saber como está a digestão, adoro esse exame porque eu brinco e falo, cocô é fofoqueiro, ele me conta tudo da digestão do paciente, um exame bom e barato aí, que ajuda muito no dia a dia. E essa equipe interdisciplinar, por isso que fiquei tão feliz com a doutora Eliezer me chamando aqui para essa live, é uma oportunidade de alertar os pacientes da importância de todo esse conjunto no tratamento, no acompanhamento, e que nem sempre o paciente tem esse olhar para tantas demandas aí que ele tem que dar conta. Tem uma pergunta para você. Qual que é esse exame que você está falando para ver se a nutrição está boa? É É o uma pessoa que está nos copro... assistindo. a Clenilda, eu acho que é o coprológico funcional, exame Perfeito. coprológico funcional. E tem um outro comentário de uma pessoa que fala que está tendo distúrbio do sono, associado vem a ansiedade e comendo mais. Discute isso com o seu médico assistente. É muito importante porque isso também são sintomas relacionados. Se você tudo é do Parkinson, o Parkinson ele tem muitas facetas e o distúrbio do sono isso interfere muito e a própria ansiedade e às vezes isso pode ser cuidado tanto de forma medicamentosa como não medicamentosa. Então, eu gostaria de deixar nas E tem minhas consultas. suplementos, viu, doutora? Tem alguns suplementos, tem alguns fitoterápicos, tem chá também que ajuda a melhorar o sono, às vezes antes de partir para uma medicação mais pesada, alguns suplementos favorecem o relaxamento, alguns chás para alguns pacientes, para outros não. Mas tem muita coisa que a nutrição ajuda aí nessa questão. Até o que se come à noite pode piorar ou ajudar o sono, né? Perfeito. Então, de considerações finais, o que eu acho é o seguinte: como integrar a disfagia e a nutrição para a gente tomar decisões mais seguras? Cuidado centrado no paciente, a qualidade de vida e garantindo sempre segurança da via oral e eficiência nutricional. No Parkinson, não basta tratar o Parkinson. Nós temos que pensar em proteger a via aérea, uma deglutição segura, mas suficiente para manter a nutrição. Para isso, o manejo dietético ele é essencial do diagnóstico e durante toda a avaliação, a evolução do Parkinson. E quando existe disfagia, a gente sabe que isso compromete muito o paciente. Então, esse manejo, o otorrino é o médico especializado e que vai ajudar muito na fonoterapia. O médico ele não vai fazer fonoterapia, mas ele é um aliado da fonoaudióloga e a fonoaudióloga é parceiro do otorrino nessa parte. Então, assim, todo mundo tem uma função essencial. Não adianta a gente achar que espessamento é para todos, restrição de via oral é para todos, indicação de via alternativa não é garantia de ganho de peso, e que todos nós temos um único objetivo, um cuidado multiprofissional. Então, para a gente encerrar nesses próximos minutos, é isso. A discussão multiprofissional é importante. E se vocês acharam que esse assunto é importante, nós também estamos montando um curso para médicos, levando sempre esse outro olhar da importância multiprofissional, raciocínio focado nisso e nessas tomadas de decisões. Então, não tem, o curso não está aberto, nós estamos montando e estamos encontrando, discutindo opiniões para ver o que, que faz sentido para vocês. Se isso fizer sentido, deixa o nome na bio
no link da bio como interessado e o pessoal vai entrar em contato. Eu queria agradecer a todos que nos abrilhantaram nessa live, em especial a doutora Maura. Parabéns. Queria que você mostrasse teu livro e falasse para a gente poder encerrar. Ah, muito obrigada pelo convite, doutora. Fico agradecida pela escolha, é oportunidade. Esse manual de alimentação, nutrição e suplementação na doença de Parkinson é um manual que foi escrito e ele está disponível na Associação Brasil Parkinson. Nós doamos os direitos autorais para a associação. Ele vai ter um momento aqui sobre disfagia. Como é um livro sobre nutrição, não podia deixar de falar sobre disfagia, mas ele não é ou a maior parte do livro é sobre nutrição mesmo, ele dá um aspecto geral de outras questões relacionadas a também a alguns exames, falamos desse coprológico funcional e explicamos aí a importância da nutrição nessa qualidade de vida aí do paciente e que todos nós devemos buscar e ajudar as pessoas que estão sob os nossos cuidados. Se alguém quiser adquirir, entre em contato com a Associação Brasil Parkinson ou me procura Maura Corá, né, no Instagram, que eu passo as informações também. Lá está falando sobre o manual também. E Muito para obrigada, doutora. Imagine, e para finalizar, ainda tem uma pergunta: se a azia é por conta da hipercloridria. A azia ela pode estar relacionada à gastroparesia, à própria constipação, favorecendo o refluxo e favorecendo a piora clínica. Troque e que, como você colocou, o inibidor de bomba de próton, que hoje faz parte do tratamento da água de quase todo mundo, ele deve ser individualizado para cada caso. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigada, doutora. Tchau, tchau. Tchau.